Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Judas. Vou fazer a leitura dos primeiros 3 versículos. Nós vamos estudar esse livro pequenininho, Epístola de Judas, são apenas 25 versículos. Judas, versículos de 1 a 3. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai, em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O motivo da escolha desta passagem é que depois de estudar 1ª e 2ª Pedro, nós percebemos que esse capítulo de Judas, esse livro de Judas, ele é bastante parecido com o 2ª Pedro, parte principalmente do capítulo 2, quando fala dos falsos mestres. Então o tema geral aqui vai ser sobre os falsos mestres. Esse versículo 3 aqui já dá para perceber, a importância. É como se ele convocasse aqueles irmãos para uma batalha, uma guerra. Senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligente pela fé. Uma vez por todas, foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. Ataques por todos os lados. Nós estamos falando desse tema da igreja, essencial, e vou falar algumas coisas aqui, talvez repita domingo, mas nós sabemos que não é a pandemia, que não é o culto online, os ataques são diversos. E se você observar, as pessoas que se consideram cristãs e não vão à igreja, eu não gosto muito de porcentagem, porque quem que fez essa porcentagem, quem que fez essa análise? Mas o número é curtíssimo, é baixíssimo. Já é baixo dos próprios membros, Para uma igreja que tem 150 membros, aí tem 40 pessoas num culto de repente, então já não é proporcional ao número de membros. Agora você imagina as pessoas que falam, não, eu sou cristão. Ah, mas qual igreja você vai? Ah, não, eu não vou. Alguns falam, eu sou tal denominação. O duro é quando uns falam que são presbiterianos. Tem isso também, A pessoa fala, eu sou presbiteriano, você nunca viu. O duro é quando fala que é do Jardim Maringá, aí fica mais difícil. Mas falta essa percepção. Os ataques são muitos e nós estamos numa batalha tanto para que a gente realmente permaneça, mas também para que essa igreja não seja atacada por todo tipo de situação que possa vir a existir. Então hoje nós vamos fazer apenas uma introdução a esse livro. Quero ser até, de certa forma, acredito, breve, falando a respeito desse início aqui, principalmente versículo 1 e 2. Então o nosso tema é a batalha pela fé evangélica. Judas, a batalha pela fé evangélica. Podemos tirar o versículo 3 aí como um versículo principal. O autor da carta, Judas, ele se intitula aqui, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Você não vai encontrar mais nada a respeito de Judas, só isso. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Se ele é irmão de Tiago, nós percebemos que Tiago, lá em Mateus 13, 55, é considerado
irmão de Judas. Mas a gente vai perceber, eu até dei essa parada aqui, né, porque eu já estava me confundindo. A gente vai perceber que esse Tiago que ele fala aqui não é o Tiago, irmão de Jesus. Bom, isso é o que os comentaristas dizem, que esse Tiago é o Tiago o apóstolo, Tiago filho de Alfeu. Se você ler Mateus 13:55, diz, não é esse o filho de carpinteiro? Está falando de quem? De Jesus. Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, Judas era irmão de Tiago, certo? E Judas se coloca aqui como servo de Jesus. Ele se declara irmão de Tiago e servo de Jesus, aos amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olha aqui, diz o seguinte: para Calvino, Judas era irmão do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que escreveu Tiago, e não irmão de Tiago de Maria. Aí então já é uma confusão de um que acha um que acha outro, né, irmãos? Então a gente vai ficar aqui no que acha. Então, vamos lá, vou voltar do começo. Ele diz que ele é irmão de Tiago, não diz qual Tiago é esse. Existe o Tiago apóstolo e existe o Tiago irmão de Jesus. Tá? Uns acreditam que ele é Judas irmão, meio irmão de Jesus, e outros acreditam que ele é só irmão de Tiago, o apóstolo. A gente vê aqui a humildade dele, né? A característica principal dele é ser servo de Jesus. A primeira coisa que ele colocou aqui, servo de Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui uma característica vista em toda a Bíblia como louvável. Nós podemos ver essa chamada nas Escrituras como o ser servo de Deus, como algo que era importante. Nós vemos outros irmãos do passado se colocando como servos de Deus. Embora servo seja algo, digamos assim, pejorativo, no sentido de que você ser escravo, né? O que é um escravo? Um escravo, naquela época, era algo que, de certa forma, descreve alguém que passava por sofrimentos, dificuldades, né? E esse Tiago, escravo, é alguém que está mostrando o outro lado de ser escravo. Não escravo no sentido negativo, mas no sentido de servir a Deus. Então, ele não era escravo de homens, mas era escravo de Deus. Mas a gente vai voltar um pouquinho nesse tema daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui na sequência. Qual são os destinatários? Então, o autor é Judas, os destinatários. Também não há uma descrição aqui de onde eles eram, quem eles eram, mas há uma descrição espiritual. São chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, comentaristas acreditam que eles são judeus convertidos à fé cristã, porque fala sobre o conhecimento bíblico. Aqui a gente vai, quando a gente estudar o restante dos versículos, a gente vai perceber que eles tinham muito conhecimento. Então fala a respeito de questões relacionadas ao Êxodo, aqui no versículo 5. Depois fala sobre os anjos, no versículo 6. Sodoma e Gomorra, no versículo 7. Fala sobre Caim, Balaão e Coré, no versículo 11. Então tudo isso dá a entender que eles eram judeus convertidos à fé.
Já disse que essa carta tem como uma peculiaridade ser parecida com 2 Pedro, né? Bem parecida com o capítulo 2 de 2 Pedro. E o propósito dela está no versículo 3, que nós falamos aqui, a advertência solene contra aqueles que perseguiam a igreja, os falsos mestres. Esses perseguidores da igreja, que nós vemos que eles se introduziam, né, se envolviam, se infiltravam, digamos assim, secretamente nos meios dos crentes. Aqui no versículo 4 vai aparecer isso, que eles eram ímpios, versículo 4, 14, 15, 18, que eles aceitaram a graça de Deus, mas transformaram-na em libertinagem, que é a ideia do falso, né? Diz que aceita, mas quer transformar a verdade. Versículo 4 no final, e negavam Jesus Cristo como seu único e soberano Senhor, versículo 4.d, aí no finalzinho do versículo 4. Então são características que a gente viu, a gente estudou bastante, é como a gente vai relembrar e ver alguns detalhes diferentes aqui. Judas viveu num tempo em que as pessoas, digamos assim, negociavam a verdade, consideravam todas as religiões igualmente válidas. Todas as vezes que a gente fala, né, desses falsos, sempre há um espaço para a gente comparar com os dias atuais. Como que as pessoas negociam a verdade hoje em dia? E essa ideia de dizer, né, que todas as religiões são boas, são importantes, sempre volta, sempre está voltando, né? É essa convocação solene aí, exortando para que os irmãos fossem firmes contra o perigo dos falsos mestres. Lembra também do destino dos falsos mestres, como também fala sempre do destino daqueles que se voltam a Deus. Exortando a igreja para crescer na fé para com Deus, em sua expressão diante dos homens. Versículo 20 e 21. Dá à igreja a garantia do propósito divino. Versículo 24. Convoca os crentes a não perderem oportunidades de evangelismo. Versículo 22 e 23. Então eu quis falar um pouquinho, né, essa introdução aqui, como um resumo do que nós vamos ver. A gente observa que mesmo sendo uma página, digamos assim, né, uma página, 2 páginas, no máximo 25 versículos, a palavra de Deus ela é rica e ela é composta de palavras, digamos assim, de teologia, de ensinos, e nós percebemos isso aqui. Então nós vamos ver, mesmo nessa carta tão sucinta, a doutrina da vocação, no versículo 1, da eleição incondicional, no versículo 1, da perseverança dos santos, no versículo 1. Então isso nós vamos ver agora há pouco. Também fala sobre a salvação, no versículo 3, vida eterna, versículo 21, condenação dos ímpios, versículo 4, 6, 7, 11 e 15. Então isso tudo aparece, né, nessa pequena carta. Podemos dizer assim, vários temas teológicos. Então quando a gente estuda a doutrina, por exemplo, você está estudando sobre a salvação, você vai perceber que você tem que estudar em toda a Bíblia. Então alguns versículos de cada passagem que falam sobre isso. Por isso que existe a tal teologia sistemática, né? Que é sistematizar, que é colocar esses vários versículos juntos para que a gente tenha uma base maior sobre determinada doutrina. Então, Judas vai exortar a igreja, vou ler novamente o versículo 3 aqui. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu fiz o possível para escrever a vocês a respeito da salvação, do que temos em comum. Senti necessário para escrever, para animá-los a combater a favor da fé, uma vez que por todas, deu ao seu povo. E realmente nós precisamos muito de palavras de ânimo, irmãos, para combater essa fé, porque às vezes, digamos assim, é desanimador a gente perceber
as pessoas, às vezes com falsos ensinos ou com métodos estranhos à palavra, assim tentando alterar, né, esse evangelho. E quantos vão atrás dessas pessoas, dessas sensações? Timóteo chega a dizer, como coceira nos ouvidos, querendo ouvir coisas por aí. E nós sabemos que nós precisamos perseverar e animar outros também a essa verdadeira fé. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqui nós destacamos, vamos chamá-lo aqui de irmão, de meio-irmão de Jesus, e um homem humilde que se apresenta como servo. Agora sim, vou falar um pouquinho sobre a questão do servo. Um servo vive para agradar a seu senhor e fazer a sua vontade. Não é fácil, né, irmãos? Servir o outro. Mas a gente vai aprender que quando se trata de Deus, não é opção. Nós não que somos obrigados a ser servo de Deus, mas não é opção não servir a Deus porque Deus nos amou, Deus nos resgatou. Porque nós somos de Deus, nós realmente somos propriedade de Deus. E ser servo é sim honrado. Nós temos aqui uma frase que diz o seguinte, deixa eu achar aqui a frase. Agostinho: quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Na devoção alegre o homem acha a liberdade perfeita. Depois a gente volta a essa frase aqui. Ser servo de Cristo é uma honra. Um comentarista chamado Matteo Henry disse: é mais honrável ser servo de Cristo, sincero e útil, que ser um rei terreno, independente do seu poder e prosperidade. A gente busca nessa vida, né, se dar bem, ter sucesso, crescer financeiramente, crescer em relação a respeito, a honra, ser reconhecido. E essa frase diz o seguinte: é mais honrável ser um servo de Cristo, sincero e útil, podemos dizer simples, do que ter qualquer outro cargo aqui nessa terra. Parece que é honrável, né, para nós ter posses, ter títulos. Tem a sua importância, porque afinal de contas, se nós somos servos de Cristo, nós podemos sim nos destacar em relação a outras situações. Mas eu creio que aqui é uma questão de propósito, né? Ser servo de Cristo. O que é o servo? Escravo que vive para agradar, que vive para servir, para fazer a vontade do outro. Então, ao mesmo tempo é difícil, é honroso, porque nós somos servos de Jesus. Sempre lembro, né? Às vezes as pessoas têm orgulho de trabalhar em determinada empresa, determinada profissão, ou seja, qualquer questão em relação a este mundo. Muito mais orgulho e alegria nós podemos ter, né? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, de podermos dizer que nós somos servos de Deus. A gente deveria deitar tranquilo, né? No sentido de que, eu estou servindo a Cristo, então eu tenho um cargo honrável. Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo, primeiro porque foi comprado e redimido, depois porque voluntariamente quer servi-lo. Eu achei uma ilustração aqui que eu achei muito curiosa, boa para ilustrar esse fato aqui. Judas foi comprado
e depois voluntariamente quer servi-lo. A ilustração é o seguinte: diz que o fato ocorrido na Califórnia, na época da exploração do ouro, um rico empresário cristão viu uma jovem negra sendo vendida como escrava. Ele ofereceu o maior lance e comprou. Ao ficar a sós com ela para informar o seu gesto, ela cuspiu na face dele. O empresário não desistiu, falou-lhe do alto preço que pagou, mas a jovem voltou a insultá-lo. Então, entenderam? Ele comprou-a como cristão, mas para libertá-la. Só que ela não entendeu isso. E quando ele chegou perto dela, ela começou a cuspir, a brigar, né? Chutado ele para longe. E ele voltava e tentava explicar, e ela nem queria ouvir. Em determinado momento, então, falou-lhe do alto preço que pagou, e disse: eu não paguei este alto preço para que você se tornasse minha escrava, mas para libertá-la. Você está livre. A jovem, entendendo agora, com muita alegria no coração, prostrou-se aos pés do dono e disse: então, permita-me a partir de hoje servir-lhe voluntariamente como serva. Interessante, né, a história? Ele comprou para libertá-la, mas a gratidão dela por ter sido comprada, disse: a minha maior alegria é poder servir. E a gente vê um fato que aconteceu muito na escravidão. Depois, quando houve a abolição lá da escravatura, muitos permaneceram servindo aqueles que eram comprados. Só que era diferente. É como se ele fosse um funcionário, um empregado. E não foi isso que aconteceu, irmãos? Nós somos servos de Jesus. Ele nos resgatou da escravidão, do pecado, e agora nós somos servos, livres para servi-lo e para adorá-lo. Então nós somos livres, mas por amor nós queremos o quê? Servir, adorar a Deus. Vamos ver aqui, irmãos. Eu disse então que Judas se declara aqui como esse servo, e ele também faz uma declaração a respeito da igreja ou dos destinatários com quem ele está falando. 3 palavrinhas aqui, olha: aos chamados, amados e guardados. Viu como tem um sermãozinho aqui? Chamados, amados e guardados. 3 doutrinas: chamados, doutrina da vocação; amados, doutrina da eleição; guardados, doutrina da perseverança. Chamados: Deus nos chamou das trevas, da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade. É a vocação. Nós somos escolhidos soberanamente por Deus, pela sua graça eficaz. O mesmo Deus que nos predestinou, esse também nos chamou. Somos chamados à salvação, nós somos chamados também para ser servo de Deus. O chamado de Deus é eficaz. As ovelhas ouvem a voz de Cristo e o seguem. Amados, doutrina da eleição. Por quê, irmãos? Deus nos amou desde a eternidade, porque Ele é amor. É um amor incondicional. Ele nos amou, não foi porque nós somos melhores, porque nós somos perfeitos, mas por sua vontade, porque Ele nos elegeu. Deus nos amou primeiro. Não foi uma resposta ao nosso amor a Ele. Ele nos amou primeiro. Então, a doutrina da eleição. Guardados, a doutrina da perseverança dos santos. Deus preserva cada um de nós. Aquele que nos amou, que nos chamou, nos guarda. O guardar aqui é essa ideia de nós permanecermos em Cristo, de nós permanecermos seguindo a palavra.
Pedro anuncia aqui então essa doutrina da perseverança dos santos e ao mesmo tempo a condenação dos réprobos, ou seja, lá no versículo 6, enquanto Deus preserva os anjos caídos e os falsos mestres para a condenação, Ele preserva os crentes para a glória. Os dois são preservados, são guardados para o dia do juízo. Nós somos guardados para a salvação. O ímpio, o falso mestre, o falso profeta, os que não são eleitos, são guardados para o destino da perdição. E aí a gente já falou várias vezes, né, quando estudamos 2 Pedro também, quando se fala sobre alguém que apostatou da fé, não se está falando a respeito de alguém que perdeu a salvação, mas alguém que nunca foi salvo, nunca foi cristão verdadeiro, apenas estava aqui. O exemplo último que nós demos, né, da porca que se lava e se suja novamente, porque é o que está dentro, não é o que está fora. É como o animal, né, o cão que volta ao seu vômito. Além dessas 3 palavrinhas, tem mais 3 aqui. Misericórdia, paz e o amor vos sejam multiplicados. Então Judas aqui dá 3 expressões para descrever as bênçãos na vida do crente. Qual que é a bênção da nossa vida? A misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia de Deus é uma bênção na nossa vida. Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, visto que lançou sobre o seu Filho o castigo que merecia. Isaías 53, 4 e 5, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus, né, o justo que morre em favor do injusto, para Deus usar de misericórdia conosco, como injusto. Então é uma cena, né, muito importante de nós lembrarmos da misericórdia de Deus. Junto com ela vem a paz. Uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não vive para Deus, ele não tem paz. Não tem paz como? Não tem paz com Deus. E Romanos fala, né? Nós somos justificados e temos paz com Deus. Eu acredito que ninguém gosta de não estar em paz com alguém. Às vezes a gente fala uma coisa errada, uma coisa demais, e fica preocupado: será que fulano está bravo comigo? Será que fulano está pensando mal de mim? Você não tem paz, você quer reconciliar com a pessoa. Às vezes você vai perguntar, a pessoa nem estava lembrando que você falou alguma coisa. Agora imagina viver sem paz, em guerra contra Deus, o dono do universo, aquele que construiu todas as coisas. Mas pela misericórdia nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. Porque Deus não colocou na nossa conta o castigo que merecíamos. Então nós temos paz com Deus. E a terceira palavra, o amor. A cruz é a demonstração do amor de Deus. A maior prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor aqui pode ser duplo, né? Em relação, sempre quando se fala de amor, é amor a Deus e amor ao próximo, que como nós vamos amar a Deus se nós não tivermos esse amor ao próximo? Também aí está a base da igreja. Nós somos família de Deus e nós nos reunimos. Até uma coisa interessante que a Bíblia fala que nós seremos conhecidos como discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Ela não fala se a gente tiver amor pelo mundo. A gente tem que ter amor pelo mundo, pelo visitante que vem na igreja. Mas a maior questão de ser igreja é termos amor uns pelos outros. Quando de fora vem e ele percebe que nós estamos unidos, isso é um exemplo para que ele, assim, nesse testemunho, se volte também para Deus. O amor de Deus, o amor a Deus. Então são essas duas questões, né? Não é possível separar um
do outro. Então, irmãos, como é um capítulo só, eu acredito que nós não vamos demorar muito tempo, né? Talvez mais 1 ou 2 semanas, mas eu gostaria de trazer esse princípio, até que na semana que vem a gente volta repetindo umas coisinhas aqui em poucos minutos, mas é isso. Judas, servo de Jesus. Nós também somos servos de Jesus, devemos nos alegrar com isso. E devemos lembrar da responsabilidade de ser servo, de não procurar os próprios interesses. Ao mesmo tempo, devemos lembrar do privilégio, como é bom viver sob a autoridade de outro que nos guia, que nós só vamos nos dar bem se nós servimos a Cristo, se nós seguimos o caminho de Cristo. A gente só se dá mal quando a gente começa a seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio coração. Somos igreja, chamados, amados e guardados. Chamados, nossa vocação. Amados, eleição, guardados, perseverança do santo. Os crentes, como crentes, nós possuímos bênçãos, misericórdia, paz e amor. Se eu fosse você, chegava em casa e escrevia uma redação sobre esse texto, tá vendo? Dá para escrever bastante coisa, né? Que Deus fala conosco e que assim possamos aprender. Que a gente esteja alerta, irmãos, para essa palavra. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós somos chamados a lutar pela fé, a exortar uns aos outros, não concordar com o mundo. A gente vê tanta igreja se concordando, se misturando com o mundo, está tudo tão em moda. Até que ponto essa igreja está sendo igreja? Que não basta reunir um grupo de pessoas e falar, não, é igreja. A igreja tem que ser ministrada pela palavra de Deus, tem que cultuar e adorar a Deus da forma que Ele tem nos ensinado. E que Deus esteja abençoando para que falsos líderes, falsas igrejas, falsos métodos não estejam sorrateiramente afastando pessoas do verdadeiro evangelho, da verdadeira igreja. Tem coisas que as pessoas falam que a gente até não acredita, né? Eu ouvi hoje que existe gente que está criando igreja online, mas não é que faz transmissão da igreja. A igreja é somente online. É capaz de uma coisa dessa? Deve ser, né? O pastor ia mentir, que eu ouvi falando isso. Deus tenha misericórdia desse mundo, né? Para que a gente entenda que igreja verdadeira é nós estarmos juntos, estarmos atentos, servindo ao nosso Deus.